que gente falsa não muda a essência? Porque falsidade tem a ver com caráter, e caráter não muda, o que muda é comportamento. Terapia atua em comportamento, não atua em caráter. Caráter é o que seu pai e sua mãe te ensinou desde pequeno lá dentro da sua casa. Se não ensinou, meu amigo, esquece. Ou se não aprendeu, né? Porque tem gente que não aprendeu. Eu, Andréia, não acredito em mudança de caráter. Uma vez sem caráter para sempre. E a pessoa falsa, o que ela vai fazer? Ela vai mudar a performance. Ela vai mudar a persona, né? No teatro grego, persona era aquela roupa que você carregava e se transformava em outra pessoa. O falso, ele muda a persona, mas o caráter dele não muda. E eu experimento isso na minha vida, assim. Já pude conviver com pessoas que... E eu tenho uma demora em desacreditar das pessoas. Esse é meu calcanhar de Aquiles. Outro dia, eu não sei que texto que eu estava lendo, que alguém falava sobre isso. Qual é a sua qualidade que te atrapalha? Essa é uma qualidade que me atrapalha. Essa é uma qualidade que me fragiliza. Eu sou muito demorada em desistir das pessoas. Isso eu já tratei até em terapia. Eu levo anos, décadas. Eu vou sempre justificar o seu comportamento. Ah, ele não sabia. Ah, é porque ele é doente. Ah, é porque não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que o falso, ele vai só trocando de roupa, até um dia que você tem que desconfiar e cansar de apanhar, né? E falar, eu quero que você seja feliz, meu amigo, mas alguns quilômetros de distância de mim. André, todo mundo deveria fazer terapia? Todo mundo. Nós deveríamos nascer com um vale, um ticket de terapia, para fazer terapia. É igual você me perguntar se todo mundo deveria tomar banho ou se todo mundo deveria comer. Eu não ouso dizer que eu não preciso de terapia, porque toda hora surge um BO. Toda hora surge alguma coisa que eu não sei lidar. E eu preciso ter alguém com uma visão de helicóptero para me dizer assim, olha, vai por esse caminho aqui, que esse caminho é melhor. Vocês atuam muito com a área financeira e são consultores financeiros. O cara, às vezes, ele tá lá com maior grana, tá imerso naquilo tudo, mas ele não consegue enxergar os melhores caminhos. E vem um consultor de fora e otimiza, fala, olha, se você fizer isso, isso e isso, você vai ter muito maior rentabilidade. A terapia é esse olhar de helicóptero que vai te ensinar outras possibilidades, vai te dar outras vias. Eu acho condição sine qua non, eu acho imprescindível. Eu acho que todo mundo deveria ter o direito de fazer terapia. E quem que deve fazer terapia com um psicólogo? Quem que deve procurar um psiquiatra? O psiquiatra não faz terapia. Tem vários psiquiatras que fazem psicoterapia, né? Ele faz um atendimento psicoterapêutico. Há uma diferença entre psiquiatra, psicólogo e psicanalista. O psiquiatra vai ouvir a sua demanda para que ele saiba como te medicar. Então, ele vai atuar na sua demanda. Agora, se ele atua como psicoterapeuta, ele não está atuando como psiquiatra. Ele tem duas funções. Ele é psicoterapeuta e tem mesmo. Tem psiquiatra que especializa em TCC, outros em psicanálise. Então, ele é um psicanalista. Então, ele é um psiquiatra e psicanalista. Mas essa divisão ela é importante. O psiquiatra, ele vai ouvir as suas queixas para que ele entenda qual a química está disfuncional e te medique. O psicólogo atua em comportamento, o psicanalista na raiz do comportamento. Então, o psicólogo vai atuar na folha da árvore, no tronco, no que está acontecendo. Cortar a folha, ver o que está acontecendo, tirar as pragas. O psicanalista vai lá na raiz e entender por que a folha está murchando. Não adianta tirar a folha toda hora, pôr fertilizante, se eu não entendo por que tem lá um problema lá na raiz. Então, o psiquiatra vai medicar, vai ouvir de forma psicoterapêutica para medicar. Ah, mas ele é psiquiatra e psicoterapeuta. Então, ele desenvolveu outra habilidade. E tá tudo certo, isso não é um problema. O psicólogo vai atuar no comportamento, o psicanalista na raiz do comportamento. E como que a pessoa sabe qual profissional procurar? Em geral, quem vai te encaminhar para o psiquiatra é o seu terapeuta, ou o seu psicanalista, ou o seu psicólogo, ou o seu psicoterapeuta. Hoje no Brasil, essa função ela tem várias perspectivas e está tudo bem. Eu acho que tem que ampliar mesmo, eu acho que a concorrência ela é muito saudável. Tem colegas que querem morrer. Para mim, está tudo bem. Eu acho que a concorrência ela é super saudável. Em geral, o psicoterapeuta vai te encaminhar para o psiquiatra quando ele entende que a questão já não perpassa mais por comportamento, mas já é uma questão de disfunção química. Ou um outro médico vai te encaminhar para o psiquiatra. É difícil alguém que fala, eu vou no psiquiatra sozinho. Tem, mas é mais raro. Em geral, você vai por algum encaminhamento. Porque aí você já está falando de uma ciência mais... de uma demanda mais específica. É como ir ao endocrinologista.
alguém tem que te falar, fulano, é hormônio isso aí que você tá passando. Busca um endócrino. É dieta que tá precisando. Aí você já... Ô André, não sei se é uma percepção minha, mas eu queria te perguntar. Efetivamente cresceu muito mais o número de diagnósticos de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade do que o número de transtornos efetivos de déficit de atenção e hiperatividade, ou não? Ou efetivamente a sociedade, o mundo fez com que tivesse uma quantidade absurda maior de pessoas com esse transtorno em 2020 vis-à-vis 1990? As duas coisas aconteceram. O nosso contexto de mundo, ele facilita esse tipo de transtorno. Aceleração, ansiedade, informação demais, demanda demais, ambição demais, tudo isso propicia esses transtornos. Esse é um ponto. Os transtornos podem, sim, por conta do contexto, terem aumentado. Agora, existe um segundo ponto, que é toda vez que uma doença aparece no DSM, de repente nós temos uma enxurrada dessa doença. E essa é uma crítica contumaz que eu faço e já passei por problemas em relação a isso e tá tudo bem de novo. Não tenho problema com isso. Existe uma indústria por trás de... Uma indústria a quem interessa muito o diagnóstico, a quem algumas doenças são extremamente pertinentes e interessantes. Tem um filme que se chama A Máfia da Dor. É um filme real sobre o uso de algumas medicações, baseado em fatos reais, sobre algumas medicações que foram criadas para diminuir a dor num processo oncológico ou de câncer. E como que é aquela história da indústria, né, do Rockefeller. Primeiro eu crio o problema e depois eu vendo a solução. Então, primeiro eu crio a demanda e depois eu vendo a solução. Então, esse filme é fantástico, todo mundo tinha que assistir. Porque ele mostra a máfia da indústria farmacêutica. Então, a demanda acontece e depois eu vendo a solução da demanda. Então, de repente, nós começamos a acontecer milhares de diagnósticos de TDAH e de transtorno de espectro autista. Eu não sou uma anti-ciência, eu não estou falando contra a ciência. Eu tenho pacientes com transtorno de espectro autista e transtorno de déficit de atenção. É real, existe, precisa ser cuidado e precisa ser medicado. Todos os que dizem que são ou que aparecem com diagnóstico são? Não. Eu já peguei N situações que não eram. Então, a serviço de quê? E outra, para que você tenha um diagnóstico de transtorno de espectro autista, um transtorno de déficit de atenção, é um diagnóstico demorado, porque leva tempo. Eu analiso o software, não é o hardware. Não dá para fazer um exame de imagem, como a pneumonia, que você faz um raio-x e aparece a pneumonia no pulmão. TDAH, TEA, TOD não aparece. Então, é muito mais de percepção do que de imagem ou materializada, enfim. Então, é um diagnóstico demorado. Então, se o seu filho foi no médico e se esse médico saiu aí com esse diagnóstico menos de 3 a 6 meses, rasgue, esqueça. Não é assim que acontece. E isso está a serviço do quê? Estranhamente, são as medicações mais caras da atualidade. Venvance, Atenta e daí para frente. Então, eu tenho aí, até que quebre-se a patente disso tudo, uma indústria que rende milhões com esse tipo de diagnóstico. Quando apareceu quando a Ritalina... A Rita? A Rita. Quando ela acontece e ela aparece nos Estados Unidos, no primeiro ano nós tivemos, de um ano para o outro, nós tivemos mais de 200% de aumento de prescrição. Não é possível que surgiu tanta gente assim com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí eu falo com pesquisas, eu falo com dados, eu falo com convivência. E eu falo com pessoas que já recebeu propostas de indústrias para que eu pare de falar sobre isso. Então, eu não devo estar falando besteira. E quais são os riscos de uma pessoa que não tem um transtorno de déficit de atenção se medicar com essas drogas da produtividade, usar a Venvanse para trabalhar mais? Quais são os riscos que essa pessoa corre? Você corre N riscos. Primeiro, os riscos fisiológicos. Porque é como a testosterona. Se você começa a tomar testosterona sem precisar, seu corpo para de produzir, porque ela está vindo de fora. Então, ele entende que ele não precisa mais produzir. Ali eu já tenho uma questão, porque o meu corpo deixa de fazer aquilo de forma natural. Então, se eu começo a tomar alguma medicação para esse tipo de transtorno,
o meu corpo começa a mudar a química dele. O nosso corpo funciona por homeostase, em tudo. O corpo sempre busca o equilíbrio. Então, se você bebe vinho todo dia, o seu corpo fala assim, fígado, vamos nos preparar e gerar toxinas para que a gente dê conta desse vinho, haja visto que o vinho agora faz parte do nosso corpo. E aí o fígado começa a produzir toxina para dar conta do vinho, para equilibrar. São toxinas, conteúdo hepatotóxico. Mas tudo bem, o corpo está buscando equilibrar, porque senão ele morre, ele não está preparado para o álcool diariamente. Então ele começa a gerar toxinas para que o meu fígado dê conta. Isso acontece em todos os meus órgãos. Então, de repente, eu tomo lá um Venvance ou qualquer outra coisa dessas linhas aí, para TDAH, para TOD, para transtorno de espectro autista, enfim. O meu corpo começa a funcionar de uma forma diferente, o meu cérebro começa a funcionar de uma forma diferente. Ele deixa de produzir algumas coisas, ele passa a produzir outras. Esse é o efeito fisiológico. E o combo MTV? Que é o combo? Mounjaro, testosterona e Venvance. Esse aí é mortal. Que personal trainer e nutricionista anda prescrevendo. Agora, outra questão, só para completar a sua pergunta. Primeiro é o dano fisiológico. Toda substância que você coloca no seu corpo, o seu corpo vai provocar homeostase para equilibrar. Alguma perda você vai ter, você pode ter certeza. Fisiologicamente dizendo. Agora tem o dano psicológico, porque agora eu crio uma necessidade, uma dependência emocional Tu volta a ser o idiota que tu era antes. Esse é o dano. O dano é que você fica viciado no efeito. Sabe que um amigo meu tomou Venvance, né? Ele falou, cara, eu não posso tomar essa droga. Porque, cara, eu simplesmente fiquei parado. Não produzi nada o dia inteiro. Fiquei uma planta. Eu falei, cara, esse é quem tu é normalmente. Tu voltou só a ser quem tu era. Nem o Venvance ajudou, né? Não, porque o Venvance acelerou ele. Aí, quando ele parou, ele voltou a ser o que ele era. Falei, meu Deus! É isso, é sobre isso. É sobre isso. É sobre a gente entender quem a gente é e o quanto a gente está disposto a Mas eu acho que o que a Andrea tá falando é que se tu usa sem prescrição e para de usar, tu volta para um estado pior ao que tu tá... Eu sei, eu só fiz uma provocação. Aqui está a verdade que ninguém quer dizer em voz alta. Quando você não consegue parar de pensar em um homem, algo já está acontecendo com ele também. E não estou falando de algo mágico ou inventado. Estou falando de coisas reais, energia real, a atração real entre duas pessoas que ninguém consegue explicar, mas todo mundo já sentiu. Agora, antes que você pense que estou dizendo isso só para fazer você se sentir melhor, pare, porque o que vou te contar não é sobre esperança ou sonhos, é sobre o que está realmente acontecendo quando alguém não sai da sua cabeça. E confie em mim, ele também está sentindo isso, muito mais do que você imagina. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Você sabe exatamente do que estou falando. Ele aparece na sua cabeça quando você está tomando café da manhã. Você vê algo engraçado e pensa, ele ia gostar disso. Você ouve uma música e lá está ele novamente nos seus pensamentos. Você tenta se concentrar no trabalho, nos amigos, em qualquer outra coisa, mas ele continua voltando. E isso te incomoda porque você nem quer pensar tanto nele. Mas pensa, e aqui está o que piora. Você começa a se perguntar, eu estou louca? Será que ele pensa em mim? Será que ele está apenas vivendo a vida normal dele enquanto eu fico aqui presa nele? Deixe-me te dizer uma coisa, você não está louca, você não é estranha. E há uma grande chance de que o que você está sentindo, ele também está sentindo. Porque quando duas pessoas têm algo real entre elas, isso não vai apenas em uma direção. Não pode. Não é assim que funciona. Quando alguém está sempre na sua mente, não é aleatório. Não é só você sendo emocional ou pensando demais. Algo real está acontecendo. E neste vídeo, vou explicar as 7 coisas que já estão acontecendo com ele quando ele não sai dos seus pensamentos. Não talvez, não possibilidades, coisas que estão realmente acontecendo agora. E no final, você vai entender por que não consegue parar de pensar nele e o que isso realmente significa. Então,
Antes de fechar este vídeo ou tentar afastar esses pensamentos novamente, apenas pause e respire. Você não clicou nisso por acidente. Lá no fundo você sabe que algo está acontecendo. Você só precisa de alguém para explicar. E é exatamente isso que vou fazer. Fique comigo, porque o que você está prestes a aprender vai mudar como você vê tudo isso. Vamos começar. Ele sente sua energia, mesmo quando vocês não estão juntos. A primeira coisa, quando você pensa em alguém o tempo todo, essa pessoa sente. Eu sei que isso parece estranho, mas me escute. Toda vez que você pensa nele, você está enviando energia. E mesmo que ele não saiba, ele está captando isso. Você já teve alguém aparecer na sua cabeça do nada e depois essa pessoa te mandar mensagem 5 minutos depois? Ou você sonhou com alguém que não falava há meses e de repente essa pessoa apareceu? Isso não é sorte, é energia, é como as pessoas funcionam, mesmo quando não estamos perto uma da outra. Quando você está constantemente pensando nele, preocupada com ele, imaginando o que ele está fazendo, relembrando coisas que ele disse, sua mente está focada nele. E quando sua mente foca tanto em alguém, cria essa linha invisível entre vocês dois, como uma corda puxando ele, mesmo quando ele não sabe por quê. Ele pode não pensar, uau, ela está pensando em mim agora, mas ele sente algo, ele sente uma atração, ele sente um impulso. Ele pode ter essa vontade estranha de olhar o celular. Ele pode se perguntar o que você está fazendo. Ele pode sentir essa necessidade aleatória de entrar em contato, mesmo sem ter um motivo. Essa é sua energia alcançando ele. E a parte mais incrível, quanto mais você pensa nele, mais forte essa atração fica. É como se você estivesse batendo na porta dele sem nem saber, e ele ouve. Ele pode não responder imediatamente, ele pode nem entender o que está sentindo, mas ele ouve. Agora, isso significa que ele vai te mandar mensagem toda vez que você pensa nele? Não. A vida não funciona de forma tão organizada, mas significa que ele está sentindo você. Sua presença está lá com ele, mesmo quando vocês estão separados. E isso não é pouco, isso é real. Pense assim. Você sabe como às vezes você simplesmente se sente estranha e não consegue explicar por quê? Ou se sente bem sem um motivo claro? É porque você está captando energia ao seu redor. Energia de pessoas, energia de pensamentos, energia de conexões que você tem com os outros. Todos nós fazemos isso. Só não falamos sobre isso porque parece muito abstrato, mas está acontecendo o tempo todo. E quando alguém pensa em você, tanto quanto você está pensando nele, essa energia fica alta. Fica impossível de ignorar. Ele pode tentar ignorar, pode tentar se distrair, mas em algum lugar dentro dele, ele sente você. Ele sabe que você está lá, mesmo quando você não está. Então, quando você pensa, provavelmente sou só eu sentindo isso, você está errada. Ele também está sentindo, só que do jeito dele. E isso me leva ao próximo ponto. Ele está pensando mais em você do que o normal. Quando você não consegue tirar alguém da cabeça, essa pessoa também está pensando mais em você. É como se seus pensamentos constantes sobre ele acordassem os pensamentos dele sobre você. Você não está sozinha nisso. Ele está pensando em você muito mais do que estava antes. Talvez ele esteja lembrando de coisas que você disse, talvez esteja olhando mensagens ou fotos antigas, talvez esteja pensando na última vez que te viu, talvez esteja se perguntando o que você está fazendo, com quem você está, se você também está pensando nele. Veja, quando alguém ocupa espaço na sua mente, funciona nos dois sentidos. Seus pensamentos não simplesmente desaparecem no ar. Eles criam algo, eles mudam as coisas. E uma das coisas que eles mudam são os pensamentos dele. Ele começa a pensar em você mais, mesmo que não seja de propósito. Ele pode estar ocupado com o trabalho, com amigos, com a vida, mas então você vai aparecer na cabeça dele. E quando isso acontece, ele vai parar por um segundo. Ele vai se perguntar, ele vai lembrar. E às vezes ele vai até sorrir sem saber por quê. Isso não é sobre mágica, é sobre como as pessoas se conectam.
Quando há algo real entre duas pessoas, os pensamentos vão e voltam como ondas. Você pensa nele e isso aciona algo nele que o faz pensar em você. É como um jogo de ping-pong em que nenhum de vocês se inscreveu, mas ambos estão jogando. E quanto mais você pensa nele, mais a mente dele volta para você. É como se seus pensamentos estivessem lembrando o cérebro dele. Ei, lembra dela? Sim, você deveria pensar nela agora. E ele pensa, mesmo quando está tentando não pensar. Aqui está outra coisa que acontece. Ele vai começar a comparar outras pessoas com você. Não de propósito, mas quando você está na mente de alguém tanto assim, você se torna o padrão. Ele pode sair com outra pessoa e pensar, ela é legal, mas não é ela. Ele pode estar conversando com um amigo e lembrar de algo que você disse que foi mais engraçado, mais inteligente ou simplesmente diferente. Você se torna essa pessoa na cabeça dele com quem outras pessoas não conseguem competir, porque você não é mais apenas uma memória. Você é um sentimento. Você é essa coisa toda para a qual ele continua voltando. E uma vez que você está nessa posição na mente de alguém, é muito difícil para qualquer outra pessoa tomar seu lugar. Então, se você está se perguntando se ele pensa em você, a resposta é sim, muito mais do que você imagina, especialmente se você não consegue parar de pensar nele. E não são apenas pensamentos rápidos, são profundos, do tipo em que ele realmente para e se pergunta sobre você. O humor dele muda quando você está na mente dele. Aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. Quando você está pensando em alguém o tempo todo, o humor dessa pessoa começa a mudar. E quando você está constantemente na mente dele por causa da energia que está enviando, o humor dele também muda. Ele pode se sentir mais feliz do nada. Ou pode sentir essa inquietação estranha, como se algo estivesse faltando. Ele pode se sentir mais emocional do que o normal, mais pensativo, mais distraído, e ele nem vai saber por quê. Já percebeu como quando você pensa em alguém, todo o seu humor muda? Talvez você sorria, talvez se sinta triste, talvez se sinta animada, ou nervosa, ou confusa. Seja o que for, pensar nessa pessoa faz algo com o que você sente. Bem, a mesma coisa está acontecendo com ele. Quando sua energia continua alcançando ele, quando pensamentos sobre você continuam aparecendo na cabeça dele, os sentimentos dele começam a se mover. Ele pode se sentir bem em um segundo e então sentir essa atração estranha no próximo. Ele pode se sentir motivado ou pode se sentir preso. Mas, de qualquer forma, ele está sentindo algo e está conectado a você. As pessoas não percebem o quanto nossos pensamentos sobre os outros os afetam. Achamos que nossos pensamentos ficam em nossas próprias cabeças, mas não ficam. Eles viajam, eles pousam, eles criam ondulações. E quando alguém pensa em você tanto quanto você está pensando nele, essas ondulações se transformam em ondas. Então, se ele está agindo diferente ultimamente, se está mais distante, distraído ou emocional, há uma boa chance de que seja porque você está na mente dele. Seus pensamentos constantes sobre ele estão mexendo com algo dentro dele e ele está tentando descobrir o que é. Ele pode ficar quieto às vezes, perdido em pensamentos, ou pode ficar muito falante, tentando se distrair do que está sentindo. Ele pode parecer mais sensível às coisas, ou pode parecer que está em outro lugar, mesmo quando está bem na frente das pessoas. Os amigos dele podem perguntar: o que há com você? E ele pode não ter uma resposta, porque ele mesmo não entende completamente. Tudo o que ele sabe é que algo parece diferente. E esse algo é você, vivendo nos pensamentos dele mais do que costumava viver. Ele começa a notar coisas que o lembram de você. Quando você não consegue parar de pensar em alguém, tudo começa a te lembrar dessa pessoa, certo? Uma música, um lugar, um cheiro, uma piada, algo aleatório que faz você pensar: ah, ele ia adorar isso, ou isso me lembra dele. Bem, adivinha? A mesma coisa está acontecendo com ele. Quando você está sempre na mente dele, o cérebro dele começa a conectar tudo de volta a você.
Coisas que não lembravam de você antes, de repente lembram. E é como se você estivesse em todos os lugares, mesmo quando não está. Ele pode ouvir uma música que vocês costumavam ouvir juntos e pronto, lá está você na cabeça dele. Ele pode ver alguém usando algo parecido com o que você usa e pensa em você. Ele pode comer algo e lembrar daquela vez que vocês experimentaram juntos. Ele pode passar de carro por um lugar que vocês foram e você aparece nos pensamentos dele. O cérebro dele está procurando por você agora, não de propósito, mas porque você esteve tanto na mente dele que a mente dele começou a arquivar tudo sob coisas conectadas a ela. E uma vez que isso começa, é difícil parar. É por isso que as pessoas dizem que você começa a ver sinais em todos os lugares. Não é que o mundo está tentando te dizer algo, é que sua mente e a mente dele estão tão focadas uma na outra que tudo se torna um lembrete, tudo se conecta de volta. E quando ele continua vendo coisas que o lembram de você, isso o faz pensar em você ainda mais. É como um ciclo. Você pensa nele, ele sente isso, ele começa a pensar em você. Então ele vê algo que o lembra de você. E então ele pensa em você ainda mais forte, repetidamente. Então, se você sente que tudo te lembra dele, confie em mim. Ele está passando pela mesma coisa com você. Ele vai estar assistindo a um filme e um personagem vai fazer algo que o lembra de você. Ele vai estar na loja e passar por algo que você gosta. Ele vai ouvir uma piada e pensar, ela riria disso. Você se tornou parte de como ele vê o mundo agora. E isso não simplesmente desaparece. Uma vez que alguém se entrelaça em como você pensa, essa pessoa fica lá, ela colore tudo. E ele está lidando com isso agora por causa de quanto você tem pensado nele. Ele está sentindo vontade de entrar em contato, mas não sabe como este aqui é grande. Quando alguém está na sua mente o tempo todo e essa energia está alcançando a pessoa, ela começa a sentir essa atração para falar com você, para entrar em contato, para dizer algo, qualquer coisa. Mas aqui está o problema. Na maioria das vezes, ela não sabe como fazer isso. Ele pode pegar o telefone 10 vezes por dia pensando em te mandar mensagem. Ele pode digitar algo e depois apagar. Ele pode rolar por mensagens antigas tentando encontrar uma desculpa para iniciar uma conversa. Ele pode até abrir suas redes sociais só para ver o que você está fazendo. Mas então ele para, ele pensa demais, ele se pergunta, o que eu diria? Seria estranho? Será que ela quer ouvir de mim? E se ela não responder? Então, mesmo que ele sinta esse impulso forte de entrar em contato, ele se segura. E isso o faz pensar em você ainda mais, porque agora ele não está apenas pensando em você aleatoriamente. Ele está ativamente tentando descobrir o que dizer para você, e isso ocupa ainda mais espaço na mente dele. É por isso que às vezes homens entram em contato com algo aleatório ou pequeno, um meme, um oi, uma pergunta que não precisa realmente ser feita. É porque eles estavam pensando em você e finalmente criaram coragem para dizer algo, qualquer coisa, só para quebrar o silêncio. Mas se ele ainda não entrou em contato, não significa que ele não está pensando em você. Pode apenas significar que ele está preso na própria cabeça, tentando encontrar o momento certo ou as palavras certas. E o tempo todo que ele está pensando nisso, você ainda está na mente dele constantemente. Ele pode até ensaiar o que diria para você se entrasse em contato. Ele vai estar no chuveiro ou dirigindo e simplesmente imaginar conversas inteiras na cabeça. Eu diria isso e ela diria aquilo e então eu diria isso. E ele vai passar por diferentes formas de como poderia ir. E se for bem? E se for mal? E se ela já superou? Tudo isso está acontecendo porque você não sai dos pensamentos dele. E quanto mais ele pensa em entrar em contato, mais presente você se torna na mente dele. É como se você fosse essa pessoa com quem ele quer falar, mas não sabe mais como. Ou talvez ele nunca soube como realmente falar com você desde o início. De qualquer forma, a atração está lá.
Então, se você está esperando que ele mande mensagem, saiba que ele provavelmente já pensou nisso muito mais vezes do que você imagina. Ele está apenas com medo, confuso ou pensando demais. Mas a atração está lá. Você a criou com todos aqueles pensamentos que tem tido sobre ele. E ele sente isso todos os dias. A energia dele parece dispersa e distraída. Quando você pensa em alguém sem parar, isso ocupa muito do seu espaço mental, certo? Você está no trabalho, mas pensando nele. Você está com amigos, mas sua mente deriva para ele. Você está tentando se concentrar, mas ele continua voltando sorrateiramente para seus pensamentos. É exaustivo. Bem, a mesma coisa está acontecendo com ele quando sua energia continua atingindo ele. Quando ele continua pensando em você por causa dessa atração, o foco dele fica disperso. Ele não está tão afiado quanto o normal. Ele está distraído. Ele fica mais no mundo da lua. Ele esquece coisas. A mente dele está em outro lugar. E esse outro lugar é você. As pessoas ao redor dele podem até perceber. Você está bem? Você parece estranho. O que está na sua mente? E ele pode nem saber como responder, porque ele não entende completamente por que se sente tão disperso. Mas você é a razão. Seus pensamentos constantes sobre ele estão criando esse ruído de fundo na mente dele que ele não consegue desligar. É como uma música presa na cabeça dele, exceto que a música é você. E não importa o que ele faça, ele não consegue se livrar disso. Isso, na verdade, é um sinal de que o que há entre vocês dois é real. Porque se não fosse nada, ele não se sentiria assim. Ele simplesmente seguiria com a vida e esqueceria de você. Mas ele não consegue, porque você está na cabeça dele agora. E isso não é fácil de desfazer. Então, se ele parece diferente, se parece que ele não está totalmente presente, provavelmente é porque ele está lidando com a mesma coisa que você. Uma mente que não para de voltar para uma pessoa. Um foco que continua quebrando porque alguém continua aparecendo nos pensamentos dele. E essa pessoa é você. Ele pode cometer erros no trabalho que normalmente não cometeria. Ele pode esquecer planos com amigos. Ele pode ficar olhando para o espaço mais vezes. Ele pode não estar tão presente nas conversas. E tudo isso se liga de volta a você estar tanto na mente dele que ele não consegue se concentrar totalmente em mais nada. E aqui está a questão. Quanto mais disperso ele se sente, mais ele vai se perguntar por quê. E quando ele se pergunta por quê, ele vai chegar em você. Porque você é a coisa que é diferente. Você é a coisa que mudou. Você é a razão pela qual a mente dele não está funcionando como normalmente funciona. E uma vez que ele percebe isso, isso o faz pensar em você ainda mais. Ele está começando a questionar o que você significa para ele. E este é o último, o grande. Quando alguém está na sua mente o tempo todo e essa energia alcança a pessoa e ela começa a pensar mais em você, algo mais acontece. Ela começa a se perguntar: por que eu continuo pensando nela? O que ela significa para mim? Isso é algo real? Antes, talvez ele te visse apenas como uma amiga ou alguém de quem ele gostava, mas não pensava muito profundamente. Ou talvez ele estivesse incerto sobre seus sentimentos. Mas agora que você não sai da mente dele, agora que ele continua sentindo essa atração em direção a você, ele está questionando tudo. Ele está se perguntando coisas como: eu tenho sentimentos por ela? Isso é apenas atração ou algo mais? Por que não consigo parar de pensar nela? E se eu deveria fazer algo sobre isso? E essas perguntas, elas mudam as coisas. Porque uma vez que alguém começa a se perguntar o que você significa para ele, essa pessoa não pode simplesmente voltar a te ver da forma que via antes. Você se moveu do fundo da vida dele para frente. Você passou de alguém que ele conhecia para alguém em quem ele está pensando profundamente. Isso não significa que ele vai correr para você amanhã e confessar seu amor. A vida real não funciona de forma tão limpa.
mas significa que ele está em um lugar diferente com você agora do que estava antes. Você mudou de ser apenas mais uma pessoa para ser alguém que ele está realmente considerando. E essa mudança, isso é enorme, porque a maioria das pessoas passa pela vida nunca realmente pensando profundamente sobre as pessoas ao redor delas. Mas quando alguém te força a pensar, quando alguém não sai da sua mente, não importa o quanto você tente, você tem que parar e se perguntar por quê. Você tem que descobrir o que está acontecendo. E é exatamente isso que está acontecendo com ele agora. Ele está tentando descobrir o que você significa para ele. Ele está tentando entender esses sentimentos. Ele está tentando fazer sentido de por que você ocupou tanto espaço nos pensamentos dele. E quer ele admita ou não, quer ele faça algo sobre isso ou não, você já mudou algo nele. Você já o fez questionar. E isso é poderoso, porque perguntas levam a respostas. E respostas levam à ação. Só leva tempo. Ele pode conversar com os amigos sobre você, não de uma forma óbvia, mas ele pode te mencionar na conversa. O que você acha dela? Ou, você acha que ela gosta de mim? Ou apenas mencionando algo que você disse ou fez. Isso é ele tentando trabalhar através do que está sentindo, recebendo opiniões externas. Ele também pode se afastar um pouco, não porque ele não se importa, mas porque ele está tentando descobrir as coisas. Quando as pessoas começam a questionar seus sentimentos, às vezes precisam de espaço para pensar. Então, se ele parece distante, pode, na verdade, significar que ele está pensando em você mais, não menos. Ele está apenas processando. Então, o que tudo isso significa para você? Ok, agora você sabe, quando você não consegue parar de pensar em um homem, ele também está sentindo isso. Ele está pensando mais em você. O humor dele está mudando. Coisas estão lembrando ele de você. Ele está sentindo vontade de entrar em contato. Ele está distraído. E ele está começando a questionar o que você realmente significa para ele. Mas aqui está o que você precisa entender. Só porque tudo isso está acontecendo, não significa que vai se transformar em exatamente o que você quer imediatamente. A vida é bagunçada, as pessoas são complicadas, o timing importa, o medo também, o passado dele também, assim como 100 outras coisas que não têm nada a ver com o quanto ele pensa em você. Mas o que você pode saber com certeza é isto: você não está sozinha no que está sentindo. Ele está nessa jornada também. Talvez ele não mostre, talvez ele não esteja pronto para dizer, talvez ele nem entenda completamente ainda, mas está lá, é real, e está afetando ele assim como está afetando você. Então, o que você faz com essa informação? Primeiro, pare de se culpar por pensar tanto nele. Não é fraqueza, não é você sendo louca ou obcecada. É apenas o que acontece quando há algo real entre duas pessoas. Seus pensamentos são normais e estão fazendo mais do que você pensa. Segundo, confie no que você sente. Se seu instinto está te dizendo que há algo entre vocês dois, provavelmente há. Não deixe o medo, a dúvida ou o pensamento excessivo te convencerem do contrário do que você sabe lá no fundo. Seus instintos estão captando algo real. Terceiro, dê tempo. Só porque ele está sentindo tudo isso, não significa que ele está pronto para agir hoje. As pessoas se movem em velocidades diferentes. Algumas pessoas precisam de mais tempo para descobrir seus sentimentos. Algumas pessoas precisam trabalhar através de suas próprias questões primeiro. E está tudo bem. Isso não significa que o que há entre vocês não é real. Apenas significa que ainda não está totalmente pronto. E quarto, continue vivendo sua vida. Não coloque tudo em espera, esperando que ele descubra as coisas. Não pare de crescer, conhecer pessoas, fazer coisas que você ama, porque aqui está a verdade. Quanto mais você foca na sua própria vida, mais forte sua energia fica. E quanto mais forte sua energia fica, mais ele vai sentir isso. E quanto mais ele sente isso, mais provável é que ele faça algo sobre isso.